E quem está vivendo um momento de ansiedade? Levanta a mão. Eu preparei a mensagem porque essa mensagem também é para mim. Então se prepara que Deus vai falar hoje conosco. E a palavra é ansiedade, inimigo da fé. Filipenses capítulo 4, verso 6 a 8, fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Pai, eu quero declarar nossas mentes cativas à tua obediência, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, hoje, Senhor, falar aos nossos corações. Pessoas que entraram aqui angustiadas, ansiosas, deprimidas, pensando em desistir, chutar tudo para o alto. Senhor, venha falar com os teus filhinhos. Pai, que ninguém saia daqui, Senhor, da forma que chegou, porque eu declaro hoje libertação, porque onde está o Espírito Santo de Deus, há liberdade, e tu tens liberdade, Senhor, de fazer uma obra extraordinária aqui no nosso meio, porque o Senhor reina, o Senhor está aqui no nosso meio. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí está o Senhor no nosso meio. Amém. Ansiedade, o inimigo da fé. Gente, o apóstolo Paulo, quando ele era um homem religioso, era um homem que odiava os cristãos, e ele estava determinado a acabar com os cristãos. Ele levou muitos cristãos à morte, levou para as prisões, e cristãos foram apedrejados por ordem dele, porque ele era um homem de autoridade. E quando ele teve um encontro com Jesus, quando ele estava indo lá para Damasco, que seria lá na Síria, para capturar cristãos que estavam reunidos, quando ele soube, e ele vai com um grupo de soldados para capturar aqueles cristãos. Ele teve um encontro com Jesus. O Senhor se apresentou diante dele de uma forma tão poderosa que ele caiu. Eu creio que era do cavalo e não de camelo. E quando ele caiu, uma voz poderosa do Senhor Jesus dizia assim: Saulo, 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 por que tu me persegues? E ele no chão disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu me persegues. E a partir daquela experiência que ele teve, a vida dele foi mudada radicalmente. E ele era um homem muito ansioso, que eu acredito, porque era um homem de iniciativa, era um homem proativo, era um guerreiro. Ele aprendeu a lidar com a ansiedade. E hoje, amados, eu quero falar sobre a ansiedade, porque hoje é o mal do século. Ansiedade traz aflição, traz angústia, traz medo, é sofrer por antecipação. E ansiedade, saiba que o Brasil hoje é campeão mundial de pessoas ansiosas. E hoje o Senhor quer falar para mim e para você, nós que estamos chegando no final de ano: não andeis ansiosos por coisa alguma, confia no Senhor. A situação a qual você está passando, aos olhos humanos, está numa situação desesperadora, mas saiba que Deus é soberano, Deus está acima de tudo. Saiba que nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade de Deus, tudo está no controle de Deus. Saiba que Deus sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça, você sabia? Você sabe que Deus
a Bíblia fala em Salmo 147, verso 4, que Ele conta as estrelas, chama pelo nome. Então eu quero dizer para você que Deus conhece e chama as estrelas, que existe trilhões e trilhões, só uma galáxia tem mais de 100 bilhões de estrelas, e segundo a ciência tem mais de 100 bilhões de galáxias. Então, gente, é algo assustador, e tudo está no controle de Deus, tudo está diante dos olhos do Deus de amor, o Deus que conhece tudo, conhece teus pensamentos. A tua ansiedade não é oculta diante dos olhos de Deus. Então a primeira verdade que eu vejo aqui, que a ansiedade, ela é vencida pela oração. Então quero compartilhar com vocês 3 dicas que Paulo aqui nos dá nesse texto, como vencer a ansiedade. Primeiro, a ansiedade é vencida pela oração. Então nós vemos uma versão aqui diferente. Verso 6, não se preocupe com nada, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que vocês precisam, e agradecendo por tudo o que Ele já fez. Quando você passar por um momento de ansiedade, porque ninguém está livre, gente, e muitas vezes quando a gente está ansioso, a gente vai para a fuga, né? Vai para a geladeira, e come, e acha que vai resolver o problema, vai para a bebida, ou vai para os calmantes. Queridos, o cristão corre para a Bíblia, corre para a oração, e na Bíblia ele ora: Senhor, está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está faltando aqui para mim, Senhor, e eu creio. Tua palavra diz, Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as minhas necessidades, porque o Senhor é o meu pastor. Pai nosso que está nos céus, o Senhor conhece as minhas necessidades, como está escrito nessa oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, verso 11, dai-me o pão de cada dia, não só o alimento, mas o livramento do dia, a direção que eu preciso do dia. Queridos, o que o Senhor quer nos ensinar, quando você entrega a vida para Jesus, que nós temos que ser dependentes de Deus, dependentes, porque quando você tem um relacionamento com Deus, uma vida de oração, quando você tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias, você não fica olhando para as dificuldades. Quando vem a ansiedade, você não fica esperando pelas pessoas, pelo contrário, você entra no teu quarto, como está escrito, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao Pai, e Deus que te vê em secreto Deus vai te abençoar. Então nós vemos Mateus 6,6, tu porém quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, de preferência deixa o teu celular lá fora, e orarás ao Pai que está nos céus, que te vê em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Repita para o seu irmão: o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, queridos, em vez de ficar correndo atrás de irmão bênção, você é uma bênção. Entre na presença do Senhor, porque está escrito, João capítulo 14, verso 13, tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome. Então esse nome tem poder, Jesus te respalda, Ele te deu uma procuração. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. Então, queridos, nós temos uma cachorra que chama Rafaela, meu filho deu o nome, é dependente da Mariana. Mariana vai para o banheiro, ela fica na porta. Aonde a Mariana vai, eu falo, é como chiclete grudado no sapato, dependente. A Mariana já aprendeu a acordar de madrugada, porque ela é tão exigente.
De madrugada ela quer comida, e a Mariana obedece aquela criaturazinha desse tamanhinho. Manda na Mariana. Quando você ama, você faz de tudo para agradar aquela pessoa que você ama, não é verdade? E Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus não poupou seu próprio Filho, como não vos dará graciosamente tudo aquilo que você precisa? Queridos, a gente passa por lutas. Eu estava conversando hoje com algumas pessoas amadas, que a gente já passou por alguns perrengues. A Mariana, 2 câncer, meu filho operou 2 vezes o coração, Mariana passou por sequestro, relâmpago, a nossa cachorra já passou por um momento que ela ficou cega, a gente orou e Deus abriu as vistas dela, voltou a enxergar, ficou aleijada lá por problema de coluna, oramos, voltou a andar. Então lá em casa, só na oração, as coisas funcionam. E quando a gente passa por esses perrengues, em vez de a gente ficar angustiados, a gente entra na batalha de oração. A gente sabe que a luta é espiritual, e o diabo quer que a gente fique aí apequenado, e fique aí tolhido, fique aí emburrado com Deus. Mas essa é a hora que nós temos que revelar a nossa fé, temos que externar, temos que expressar a nossa fé diante de um Deus que tudo vê, um Deus que é Pai, que permite as provas para provar a nossa fé. Agora, quando vem a ansiedade, significa você estar duvidando do cuidado de Deus. A gente fica sofrendo por antecipação. Nós temos que crer, todas as coisas vão colaborar para o meu bem. Estou passando por esse perrengue, mas todas as coisas vão cooperar para o meu bem, porque eu sei quem tenho crido, eu sei que meu Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu penso e imagino. A minha mente não consegue imaginar como Deus vai fazer, mas Deus é Senhor, eu tenho uma aliança com Ele, e Ele vai suprir as minhas necessidades, Ele vai pleitear a minha causa, Ele vai abrir uma porta. Não estou vendo uma porta, mas Ele vai abrir uma porta, no tempo e na hora de Deus. Então nós temos que aprender a confiar no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. Salmos 23, todo mundo conhece, amém? O Senhor é o meu pastor e... Vou repetir, tem algumas pessoas que acho que estão cochilando. O Senhor é o meu pastor e... Quando você diz nada me faltará, você está declarando: o Senhor é o meu pastor e Ele vai suprir. Não estou vendo, não estou divisando a bênção, mas Ele vai suprir. Ele não vai me decepcionar. Os homens falham, mas Deus não falha. Queridos, certa vez eu escutei esse testemunho no interior, fiquei maravilhado. Uma senhora orou: Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está faltando alimento na minha casa, eu tenho meus filhos, Senhor, traga essa provisão. E ela orando de joelho, e as crianças orando, e Deus tocou no coração dela e falou muito forte: vai no supermercado. Mas Senhor, no supermercado eu estou sem dinheiro. Vá no supermercado e enche o carrinho, o seu carrinho de compras, tudo aquilo que você precisa. E ela chegou no supermercado, e o Senhor falava: e pegue do bom, do melhor que tem. E ela encheu o carrinho dela. Mas Senhor, será que é minha alma? Será que é o Senhor? Por favor, Senhor, não me deixe passar vergonha. E chegou no caixa, algumas pessoas viram os produtos que estavam no carrinho, viram que é do bom, do melhor. E as pessoas falaram: essa mulher, chinelo de dedo, não tem dinheiro e vai fazer aquele auê. Não tem dinheiro, estou passando necessidade. E teve pessoas que ficaram lá esperando para ver esse show.
e foi passando as mercadorias. Quando chegou na hora de pagar, ela falou: Senhor, e agora? Eu vou passar vergonha, Senhor? Foi o Senhor que mandou fazer isso? Aí quando terminou de passar e deu o valor, aí no alto-falante falava assim: a pessoa que está no caixa número 8, parabéns, porque hoje o mercado está fazendo aniversário, e a pessoa que está no caixa número 8 não vai pagar nem um centavo, se nós vamos levar a mercadoria para a sua casa. E ela dobrou o joelho e disse: glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, isso não é mentira, uma conta de carochinha, é uma verdade, algo que aconteceu. Deus faz essas coisas, Deus é fiel. Aquela mulher dobrou o joelho lá no supermercado e disse: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não me deixou envergonhada. E as pessoas que estavam próximo falou: ô mulher sortuda. E ela falou: sortuda não, eu tenho um Deus que supriu as minhas necessidades, me deu a bênção. Então quero dizer para vocês, Deus é fiel. E hoje o Senhor manda dizer para mim e para você: aquilo que parece impossível, se prepara, Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender, porque quando você entende que você está debaixo do governo de Deus, venha o teu reino, significa venha o teu governo, e o governo de Deus é um governo próspero. Deus tem um compromisso com você, e Deus está ciente que se passa na sua vida. Então, em vez de você correr atrás de paliativo, esperar pelas pessoas, o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Entrega hoje o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o Senhor agirá. Então eu vejo aqui outro texto maravilhoso, que você pode até guardar no seu coração, Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então eu declaro em nome de Jesus, que nesta noite, o Senhor, segundo a sua riqueza e glória, já está suprindo. Enquanto você está nesse culto, Deus já está trabalhando, Deus já está desembaraçando os teus projetos, Deus está desbloqueando o que está bloqueado na tua vida, Deus está desembaraçando essa causa na justiça, porque Ele é advogado e justo juiz, é Ele que dá o veredito final, e agindo Deus, quem me impedirá? Deus está no comando. O meu Deus, olha aí que intimidade, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, Ele vai suprir. E eu declaro hoje, nesta noite, portas se abrindo, liberação daquilo que você está esperando há tantos anos, Deus liberando, e você vai ficar de boca aberta e vai dizer: uau, verdadeiramente o Senhor fez além das minhas expectativas. Deus é fiel, Deus é fiel. Deus abre o mar vermelho ainda hoje, amém? Deus faz aquele teu cunhado que está te devendo, faz há 30 anos que está te devendo, não paga, Deus vai tirar o sono dele e vai falar: você vai acertar com aquele meu filhinho. Deus faz isso, amados. Então creia somente, e a palavra do Senhor: não andeis ansiosos. A segunda verdade que eu vejo aqui, quando você entrega a ansiedade nas mãos do Senhor, quando você entreguei aqui, imagina, vai cá meu querido Márcio, estou entregando aqui um peso, que seria a minha ansiedade, entreguei, o que vou sentir agora? Leve. E o resultado da entrega, a paz de Jesus, a paz, porque agora o meu problema não é meu, mas é de Deus, e Deus que não tem problema, Ele tem solução, Ele vai agir, amém? Obrigado, Márcio. E se eu ficar segurando esse peso, eu vou ficar angustiado, da angústia vem o medo,
e a situação vai piorar. Eu quero citar um exemplo. A Bíblia menciona em Mateus capítulo 8, verso 23 em diante, Jesus estava no barquinho, dormindo profundamente, porque ele estava muito cansado. E sobreveio no mar, olha, de repente, sobreveio um forte vento, e o mar revolto, o mar ficou revolto, e a situação começou a ficar preocupante, e eles ficaram ansiosos, os discípulos, e remavam, só que da ansiedade veio o quê? O medo aumenta o problema, o medo nos leva a duvidar das promessas de Deus, o medo nos leva a focar nas nossas fraquezas, nos leva a olhar para os problemas. Eles tiraram o olhar de Jesus que estava no barquinho, e a situação foi se agravando, que chegou o pânico, que eles ficaram sem chão, desesperados, e falavam: agora vamos morrer, não tem mais jeito, vamos morrer. De repente alguém percebeu que Jesus estava dormindo no barquinho, e acordaram Jesus, mas eles não tinham fé que Jesus poderia ordenar que o vento e o mar se acalmassem, porque muitas vezes você limita o que Deus pode fazer. Eu quero dizer para você, Jesus cura uma dor de cabeça, cura câncer, ressuscita mortos ainda hoje. Então não limite o que Ele pode fazer. E quando despertaram Jesus, a primeira coisa que Jesus fez é exortar aqueles homens, porque vocês são tímidos. O que a timidez faz? Em vez de você ser ousado na fé, você se apequena e aceita a derrota. O ousado, ele enfrenta. E Jesus diz: homens de pequena fé. Aí Jesus olha para o vento e diz: vento, acalma-te. E ele não precisou nem dizer: mar, acalma-te, porque o vento era a causa do mar revolto. E eles dobraram o joelho e disseram: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus, Tu és Yeshua HaMashiach, o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores. E eles ficaram espantados. Eu quero te dar uma boa notícia. A Bíblia diz, João capítulo 14, verso 12: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. Você tem autoridade até na esfera cósmica. Vento, cesse. Todo vento do diabo cesse. Toda palavra do bruxo, do feiticeiro, que lançou contra a minha vida, não prevalecerá, porque a Bíblia fala: nenhuma arma forjada contra os filhos de Deus prosperará, praga nenhuma chegará à minha tenda. Se o inimigo vier por um caminho, ele vai ter que fugir por 7 caminhos, caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque o Senhor está na minha vanguarda. Então, queridos, a ansiedade quer tirar você do propósito de Deus, quer levar você a duvidar de Deus. Você tem que entender, você entregou a sua vida para Jesus. Eu sempre cito o exemplo, nós temos essa cachorrinha chamada Rafaela, ela sabe a hora certa de comer, ela tem todos os horários. Se a gente que tem essas criaturazinhas, a gente cuida, a gente dá água, leva no veterinário quando está precisando, quando está com algum probleminha, eu quero dizer para você, Deus é Pai, Ele cuida de você. A Bíblia fala: se Deus, Ele cuida dos pássaros, Ele alimenta os pássaros, é Ele que veste a erva do campo, quanto mais a vós, homens de pequena fé, porque se preocupais com as coisas deste mundo. Jesus exorta, e Ele fala para nós, Jesus diz assim: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça,
e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando você entrega nas mãos do Senhor, você vai desfrutar, e a paz de Deus, que excede em todo entendimento, guardará a sua mente, guardará o seu coração. E olha que promessa maravilhosa, João 14, verso 27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não se turbe o vosso coração, eu vos dou a paz, não essa paz deste mundo, que é uma paz falsa, passageira, mas quem é o príncipe da paz? É Jesus. Jesus é o príncipe da paz, Ele é a nossa paz. Houve um momento que Jesus estava no deserto, e Jesus fala assim para um dos seus discípulos, o povo está no deserto, não tem comida, o que vamos fazer? Havia 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, tinha umas 15.000 pessoas no deserto, todos com fome, e Jesus pergunta, o que vamos fazer? E Filipe disse assim, Senhor, vamos mandar todo mundo embora, cada um se vire, porque não temos alimento. E Jesus recebe de um garotinho 5 pães e 2 peixinhos, e um dos discípulos disseram, o que é isso para uma tamanha multidão? E Jesus pega aqueles 5 pães, 2 peixinhos, levanta para os céus e agradece o Pai, e entrega para os seus discípulos e fala, agora compartilhe os pães e os peixes para a multidão. E eles obedeceram, e de repente, quando começou a compartilhar pães e peixes, o milagre começou a acontecer. E a Bíblia fala que eles encheram o barrigão, que a Bíblia fala que eles ficaram satisfeitos, e ainda Jesus ensinou a mordomia, o que sobrou ajunta, e a Bíblia fala que 12 cestos foi ajuntado pães e peixe, 12 cestos, e um garotinho que ofereceu para Jesus, levou para sua casa 12 cestos cheios de pães e peixe. E tem mais uns ousados na fé, fala ele abriu uma padaria. Eu quero dizer para você, que Jesus está no nosso meio nesta noite, e Ele está provando a sua fé, como você vai pagar essa dívida, como você vai sair dessa situação desesperadora, e o Senhor quer que saia da sua boca, eu não sei, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei que o Senhor é o meu supremo pastor, e não vai faltar nada, porque eu sei que o Senhor vai preparar uma mesa farta, um banquete, e o Senhor vai me honrar, porque eu estou na tua presença, eu dependo do Senhor, eu confio no Senhor, e a Bíblia fala que Deus honra a fé honra a Deus. Então, queridos, a terceira verdade que eu vejo aqui, que a Bíblia nos ensina, olha aqui, 3 ensinamentos muito importantes. Terceiro ponto fala que nós devemos alimentar a nossa fé com tudo que é bom. Queridos, uma das coisas muito importantes que você tem que colocar no seu coração, você tem que ter disciplina na oração, tudo que é bom, porque essas são armas, são o melhor remédio para você vencer a ansiedade, para vencer o medo, para vencer o diabo, para vencer toda e qualquer situação a qual vem para abalar a sua fé, é oração. Oração fala de conexão com Deus, comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Se você tem essa comunhão com Deus todos os dias, quando vier a ansiedade, você vai resistir à ansiedade e ela fugirá de vós. Não é só o diabo vai fugir, mas a ansiedade vai embora, porque aonde há fé, não há lugar para ansiedade. Mas ninguém está livre, gente. Um passarinho pode pousar na sua cabeça, não é verdade? Agora, deixar ele fazer um ninho e botar os ovinhos, aí é você que é o responsável. Então, querido, a ansiedade pode vir, mas você vai imediatamente
colocar em prática. 1 Pedro 5,6, lançando sobre ele, arremessando sobre Jesus a tua ansiedade. Arremessar é isso, é essa palavra, lançando sobre ele, arremessando sobre o Senhor toda a ansiedade, porque ele cuida de vós. Amém? Olha, o apóstolo Pedro, ele aprendeu a lidar com a ansiedade. Oração. E quando você ora as promessas de Deus, você faz a oração mais correta. Oração fundamentado na palavra é poderosa, gente. Certa vez, uma mulher que estava passando necessidade, ela ora: Deus, dá o livramento. E a Bíblia fala que Elias saiu do lugar onde ele estava e ele foi até aquela região de Serepta, porque uma mulher que estava à beira da morte, viúva, e estava praticamente sem alimento, só tinha um pouco de azeite, um pouquinho de farinha, e ela recebe o profeta que veio até ela, e o profeta fala assim: faça faça um bolo para mim, um pão para mim. Ela falou: profeta, eu tenho para mim, para o meu filho, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, eu vou fazer aqui um pão para mim, eu vou comer, eu e meu filho, e amanhã já não tem mais nada. Faça para mim um bolo para mim, um bolo, um pão. E assim diz o Senhor: nunca faltará farinha na panela e nunca faltará azeite na botija. Aquela mulher orou pedindo a Deus um milagre, e Deus manda um profeta, e aos olhos humanos parecia que aquele aproveitador estava abusando daquela mulher, uma mulher que estava numa situação desesperadora, mas ela foi provada a sua fé, e ela decidiu: eu orei, eu decido crer que esse profeta é de Deus, não veio para explorar. E ela fez o bocado de pão para o profeta, e a partir daquele momento, a bênção de Deus entrou naquela casa, todos os dias, e o profeta ficou morando alguns dias na casa dela, todos os dias o azeite brotava, a farinha multiplicava, e aquela mulher, ela viveu o milagre de Deus. Então quero declarar no nome de Jesus, aquilo que está escasso, acabou, não tem mais jeito. Hoje o Senhor está botando a sua mão poderosa na sua vida, e eu creio no nome de Jesus, que esse tempo de escassez está chegando na sua vida, está chegando o fim, e você vai ver o milagre de Deus, o Deus da provisão, Jeová Jirê. Porque quando nós lemos esse texto, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, significa o Senhor, Jeová Raá, pastor, meu pastor, que cuida de mim, cuida das ovelhinhas, Ele conhece as necessidades das ovelhinhas, leva a pastos verdejantes, leva para as águas tranquilas, Ele conhece o terreno, a geografia, Ele conhece os lugares perigosos, e Ele enfrenta os lobos, protege. E Ele também é Jeová Jirê, o Deus da provisão, Jeová Jirê. Então o Senhor é o meu pastor, e Ele diz: nada me faltará. Então quero dizer para você, o Senhor, Ele cuida de você, e Ele supre as tuas necessidades. E essa palavra, essa promessa é para mim e para você, não é só para o Velho Testamento não, é para nós hoje. A Bíblia diz: o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Então eu creio que hoje o Senhor está abrindo portas, e nós vemos um texto maravilhoso, como você pode alimentar sua fé nesse momento de espera, em vez de você ficar ansioso, pessimista. O apóstolo Paulo nos ensina, Filipenses 4,11, fala assim: digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como estar honrado, em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome.
assim de abundância como de escassez. Filipenses 4,13, posso todas as coisas, porque Deus me fortalece. O apóstolo Paulo, ele fala assim, aprendi a me alegrar em toda circunstância, tendo ou não tendo, eu aprendi a me alegrar, porque o Senhor me basta. Na presença do Senhor, eu tenho toda a provisão, eu tenho segurança, eu me sinto amado, eu me sinto protegido, e Ele cuida de mim. Então aprendi a louvar a Deus, mesmo sendo humilhado, mesmo passando por ofensa, mesmo passando por perdas, mesmo passando por situações de desespero. Posso todas as coisas porque Deus me fortalece. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, Ele vai suprir as minhas necessidades. Então ele aprendeu a viver pela fé e declarar pela fé diante dos problemas, que o Senhor não falha para com ele, que o Senhor é fiel. Então eu quero terminar essa palavra dizendo para vocês, o segredo é Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho na qual há devassidão, mas enchei-vos do meu espírito. Imagina um copo de água, se eu encher o copo até derramar, eu pergunto, tem espaço para ansiedade? Tem espaço para o medo? Se ele está transbordando esse copo, e você vai transbordando uma jarra, e vai enchendo esse copo, vai transbordando, e se o diabo quer lançar medo, quer lançar angústia, quer lançar tentações, não tem espaço, porque você está tão cheio de Deus, você está tão cheio da presença do Senhor, e quando vem as lutas, você louva o Senhor, porque Ele é teu socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia fala em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Aos olhos humanos a pessoa diz, como você vai dar graça? Olha a tua situação, qual você está vivendo. A nossa tribulação é leve e momentânea, mas vai produzir um peso de glória. Então, queridos, hoje eu desafio você, tenha o hábito de orar todos os dias. Acordou de manhã, em vez de você pegar o teu celular, tenha o hábito de orar, abençoando o teu dia, já profetizando, os gigantes que você vai enfrentar, já caíram por terra, porque essa batalha é do Senhor, não é minha. Então você vai entregar nas mãos do Senhor, e assim, amados, você vai enfrentar os problemas, porque Deus não vai tirar os problemas, você vai enfrentar com sabedoria, com discernimento, e Deus vai pleitear a tua causa. E leia a Bíblia. A fé vem no ouvir e ouvir a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então medite na palavra do Senhor e ore as promessas de Deus, declare as promessas de Deus e louve também o Senhor. Você está com o seu carro, está com o seu celular, está pegando o ônibus, o metrô, o trenzão, coloca louvor e adoração ao Senhor. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é boa, tudo que de boa fama, se algum louvor existe, se algo que edifica a sua fé, Filipenses 4,8, que ocupe a sua mente é um campo de batalha, que a sua mente seja protegida com as coisas de Deus. Amém, queridos? Então eu quero desafiar vocês até o final do ano. Coloque em prática e vocês vão dizer, pastor Daniel, minha vida mudou radicalmente. Eu estava vivendo um momento de vergonha, de humilhação, o diabo estava deitando e rolando na minha casa, na minha vida emocional, sentimental, material, no meu casamento, tudo estava bagunçado, mas eu aprendi a entregar o problema nas mãos do Senhor e confiar nele, e eu comecei a orar, comecei a declarar as promessas de Deus, eu comecei a louvar o Senhor, mesmo que a minha alma falava, seu fariseu, como você vai louvar? Olha a tua situação, mas eu aprendi a louvar pela fé, e eu tenho experimentado a paz do Senhor, eu tenho experimentado o amor do Senhor, e o Senhor tem se levantado a meu favor e tem feito maravilhas. Então, queridos, nós vamos esse ano cruzar a linha de chegada, virada do ano, nós vamos estar aqui. Eu quero
está trazendo uma palavra profética e declarando que 2026 será um ano de muita colheita, amém? Mas já começa hoje, amém? E eu creio que é profético esse momento. Eu gostaria que você baixasse a sua cabeça neste momento. Eu queria perguntar para você: alguém aqui nesta noite quer entregar a sua vida para Jesus? Não para placa de igreja, não para uma religião, porque religião não salva ninguém, mas quer entregar a vida para Jesus, para Ele ser o teu supremo pastor, para Ele ser o teu Senhor. Se tiver alguém, levante a sua mão neste momento, porque é noite de salvação. Deus quer salvar a sua vida, porque esse é o maior presente que você pode ter. A partir de hoje você está dizendo: Deus, não dou conta, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Eu não quero ser um religioso, eu quero ser um filho praticante. Eu quero ser um filho amado, eu quero ter o Espírito Santo, quero receber o Espírito Santo, porque quando você entrega a sua vida para Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus, e a partir desse momento o Espírito Santo de Deus vai fazer a diferença na sua vida. Alguém aqui, levante a sua mão. Não estou vendo ninguém. Se tiver alguém que está me acompanhando no YouTube, você pode fazer essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca e confesso no meu coração que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu confesso que Jesus Cristo é o meu único, suficiente Salvador e Senhor. Amém. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Se nós pudermos aqui chegar todos aqui na frente, por favor, porque você está entregando hoje a tua ansiedade, você está entregando hoje o teu problema, você está entregando hoje o teu medo, você está entregando hoje essa situação a qual você está passando, que aos olhos humanos não tem jeito. E nós vamos hoje invocar ao Senhor. Enquanto isso, nós vamos louvar o Senhor, enquanto você vai se aproximando. Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você tem que trazer à memória: eu sou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, eu sou filho de Deus. Você é filha, você é filho, você é embaixador, você é embaixatriz, você é da família real, você é povo santo. Quando Jesus arrebatar a igreja, vai ficar tuas contas aqui, as duplicatas para pagar, vai ficar aqui, vai ficar teus problemas tudo aqui, gente. E muitas vezes a gente está só olhando para os problemas. Olha para o Senhor. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. E está chegando o momento que o Senhor vem arrebatar a sua igreja, a qualquer momento, gente. Jesus está às portas. Olha os sinais que estão acontecendo no mundo. Viva como se Jesus fosse voltar hoje, porque as pessoas ficam alegres. Recebi uma bênção, estou alegre. Agora estou passando um momento difícil, estou triste. Queridos, a alegria do Senhor nossa força é. Você tem Jesus, você tem motivo de viver uma vida com alegria, porque o Espírito Santo de Deus se move em você. O Espírito Santo de Deus, Ele intercede por você. O Espírito Santo de Deus te capacita a você superar as dificuldades da vida, e o Espírito Santo de Deus te dá poder para você dizer: Satanás, recua, porque quem manda na minha vida é o Senhor Jesus de Nazaré. Então, a partir de hoje, para de dar ibope para o diabo, que quando a gente dá ibope para o diabo, ó luta, ó problema, ó gigante, ó situação, minha vida está bloqueada, minha situação está tudo bagunçada. Meus queridos,
O Espírito Santo de Deus coloca em ordem o que está em desordem. Então comece a orar com fé, paga o preço, e comece a orar as promessas de Deus. Entra numa batalha de jejum e começa a louvar o Senhor. Até o final do ano você vai contabilizar muitas bênçãos, porque a Bíblia fala, amados: clama a mim e eu responder-te-ei, buscar-me-eis e me achareis. Quem pede recebe, quem busca encontra. É promessa do Senhor, não é para alguns privilegiados, é para todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Eu sinto aqui que Deus está liberando muitas bênçãos materiais. Jesus está liberando curas milagrosas. Jesus está trazendo libertação de pessoas oprimidas. O Senhor me mostra neste momento muito claro duas pessoas que estão sendo assediadas por espírito de morte, que está soprando há muito tempo. Tira a sua vida, tira a sua vida. O Senhor me mostra uma mulher que já separou até aquele remédio poderoso para tomar e capotar. Mas hoje o Senhor está quebrando hoje a atuação de espírito de morte. Decandaraço maná cantaramaias. Senhor, eu quero declarar no nome de Jesus: Tu és Jeová Jireh, o Deus da provisão. O Senhor, Pai amado, acudiu aquela viúva de Serepta, Pai, que estava fadado à morte, e o Senhor mandou o profeta. Eu quero declarar que o Senhor hoje fala com a tua igreja: confia no Senhor, porque esta noite, dia 12 de novembro de 2025, o Senhor está agindo. O Senhor está entrando na nossa casa, o Senhor está entrando na nossa vida material, o Senhor está agindo na nossa conta bancária, o Senhor está liberando, Senhor, o dinheiro, aquilo que nós precisamos para sair dessa dívida. O Senhor traz do improvável. O Senhor, ó Deus, mesmo no deserto, o Senhor estava no deserto, e o Senhor, Pai amado, surpreendeu aquela multidão, porque o Senhor se compadece dos seus filhos. O Senhor cura, mas o Senhor traz provisão, o Senhor traz a provisão. E o Senhor hoje viu a necessidade dos teus filhos, e eu estou aqui na humildade de servo de Deus, humilde profeta do Senhor, para dizer para esse povo: hoje o Senhor manda dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica e com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração inquieto, tua mente inquieta. O Senhor vai suprir as tuas necessidades, e você vai experimentar essa paz de Deus, porque essa batalha é do Senhor. É Ele que supre, é Ele que abre o mar vermelho ainda hoje. É Deus que traz do improvável a provisão que você precisa. É Ele que desbloqueia essa conta bancária, é Ele que desbloqueia esse teu negócio, é Ele que abre os caminhos, é Ele que pleiteia a tua causa. E agindo Deus, quem pode impedir? Pai, eu quero profetizar curas milagrosas neste momento, Pai. Pessoas que estão me acompanhando online, que sejam curados milagrosamente agora. Cura, Senhor, câncer. Cura, Senhor. Cura agora, Pai, toda sorte de enfermidades. E eu declaro que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Pelas machucaduras, pelas pisaduras de Jesus, eu declaro: ser curado no nome de Jesus. O Senhor está revelando ao meu coração muitas pessoas oprimidas por demônios, e eu declaro agora, na autoridade que o Senhor me confia, eu declaro: espíritos malignos, sai dessas vidas, sai das famílias, no nome de Cristo Jesus. Eu ordeno agora: depressão, angústia, toda obra maligna,
proveniente de espíritos malignos. Eu ordeno, solte essas pessoas, solte a área material, emocional, sentimental, espiritual. Eu ordeno agora que toda casta de demônios bata em retirada agora, no nome de Jesus. Nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus. Eu declaro agora, ser livre de todo mal, ser livre de todo mal. E eu declaro que o governo de Deus é próspero, é um governo que não tem recessão, não tem miséria, não tem pobreza. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, já está suprindo as tuas necessidades, as tuas necessidades. Eu declaro agora no nome de Jesus, que hoje todo o trabalho que foi feito de feitiçaria, de bruxaria, de satanismo, de magia negra, trabalhos encomendados na mata, na cachoeira, na cruzilhada, no cemitério, está anulado pelo poder do sangue do Cordeiro. Você está livre, você está livre, você está livre. Essas duas pessoas estão livres agora do espírito da morte, no nome de Jesus, nome que está acima de todo nome. E eu declaro a paz do Senhor nos vossos corações, no meu coração, nos vossos corações, a paz do Senhor, porque essa luta não é tua mais, é do Senhor. Esse problema não é teu mais, é do Senhor. E Deus não tem problema, Ele tem solução para os nossos problemas, porque Ele é Deus, o Deus que no piscar de olhos Ele transforma a maldição em bênção. E eu declaro hoje milagre da multiplicação. Senhor, na autoridade de Cristo Jesus, eu declaro portas abertas. Eu declaro que teus filhos vão assinar estas bênçãos, assinar esses documentos, Pai. Ó Deus, o Senhor está revertendo situações aos olhos humanos irreversíveis. O Senhor está revertendo. O Senhor é advogado e justo juiz, e o juiz da última palavra. E o Senhor está mudando aqui decreto de derrota. O Senhor me mostra, Senhor, causas perdidas. O Senhor está voltando, ó Deus, fazendo o homem voltar atrás, porque o Senhor é Deus. Eu quero declarar que não vai ficar nenhuma unha nesta terra sem a gente desfrutar do bom, do melhor que Deus tem para nós. Eu declaro que hoje o Senhor está estancando esse espírito de roubo. Hoje o Senhor está me mostrando aqui que Ele está estancando na vida de pessoas roubo, pessoas que estavam sendo espoliadas, roubadas, saqueadas por espíritos malignos, e você estava perdendo tudo. E Deus hoje está estancando toda a obra de tranca-rua. Hoje o Senhor está estancando toda a obra de demônios. O Senhor está anulando. Sharai kamai kandara sumanaya, sharike manasu mekandalaias. Eis que as minhas mãos estão estendidas para vos abençoar, filhos. Meus ouvidos atentos à oração que se faz neste lugar. E eu vos digo, a sua causa não passa desapercebido diante dos meus olhos. Eu, Senhor, estou pleiteando a sua causa. Eu, Senhor, estou fazendo uma grande obra na sua vida. Eu, Senhor, vos digo, estou trazendo curas milagrosas nesta noite. Eu, Senhor, estou dizendo basta a esses ataques malignos. Estou dizendo basta, porque chegou o tempo do meu agir. Assim diz o Senhor. Filhinhos meus, estejam na minha presença todos os dias, porque eu estou à procura de adoradores. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E eu mudarei a vossa sorte, e eu, Senhor, mostrarei o caminho que deve seguir. Sobre as minhas vistas eu te darei o conselho, assim diz o Senhor. Eu tiro o medo hoje, eu tiro hoje a depressão, eu tiro a insônia, e você vai dormir em paz,
e vai saber que eu, Senhor, enquanto você dorme, eu trabalho até no turno da noite. Eu, Senhor, não durmo no cochilo, mas sou um Senhor, vosso pastor. Enquanto você dorme, eu, Senhor, estou agindo. Confie em mim, aprenda a descansar nas minhas promessas e me louve. Antes de passar o mar vermelho, aprenda a me louvar, porque é muito fácil depois que passou o mar vermelho, depois que passou pelas dificuldades, louvar o meu nome é fácil, mas me louve diante dos obstáculos, porque você está expressando a sua fé, e vocês verão a minha glória. Se tu creres, verás a glória de Deus, assim diz o Senhor, porque eu trago a existência que não existe. O que não existe, eu trago a existência, eu ressuscito, assim como ressuscitei a Lázaro, eu, Senhor, ressuscito causas perdidas. Eu, Senhor, faço milagres hoje, mas creio somente, assim diz o Senhor. Pai, obrigado pelo teu óleo fresco que é derramado sobre a tua igreja, Senhor. E hoje o Senhor está trazendo paz, Senhor. E hoje o Senhor traz paz, porque a paz do Senhor, ó Deus, ela guarda a nossa mente e o nosso coração, Pai. A paz do Senhor é Jesus, Ele é o príncipe da paz, Ele é Jeová Shalom, o príncipe da paz. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós cremos que até no final do ano, Pai, coisas que nós aguardávamos há muitos anos, promessas que a gente está gordo de promessas, está chegando a hora de vir à luz as promessas de Deus. E eu creio, Senhor, nós vamos ter testemunhos para contar aqui na igreja, Pai, e muitos ficaram assustados, muitos não vão acreditar, mas o Senhor é Deus, Pai, faz além do que nós pensamos e imaginamos, Pai. Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Teu Espírito seja com a Tua igreja desde agora para sempre. Amém. Amém, igreja.